se mantém o jogador aqui. É muito difícil, é uma situação muito complexa. É um jogador novo, que aí tem muito mercado, de um clube poderoso financeiramente. Então, quando você vai discutir alguns temas, você tem limite para avançar nesse tema, mas o Flamengo ainda trabalha para a manutenção do jogador. Entrevista exclusiva do Marcos Braz para o repórter Pedro Henrique Torre, falando sobre Andréas Pereira, e a gente tem números do jogador que deve ser titular logo mais contra o Atlético Mineiro. 26 jogos, 18 como titular, 2 gols marcados, 2 assistências, 405 minutos para participar em gol. Você vê que ele não está perto de liderar nenhum dos quesitos, mas tem sido um jogador importante e constantemente escalado nos últimos tempos, tanto pelo Paulo Souza anteriormente, agora com o Dorival também. Vale um esforço extra do Flamengo para... Vou começar com o Caco, agora, faz tempo que o Caco não fala, eu sei que está frio lá em Porto Alegre, ele já está pensando naquela carninha do almoço. Caco, vale um esforço extra do Flamengo, de repente, para ficar com o Andréas? Vale porque esse é um grande jogador. Ele ficou muito marcado naquele lance da Libertadores, que ele solta a bola na saída e o Daverson acaba fazendo o gol. E também teve, de novo, alguns momentos em saída de bola complicado, muito mais pelo conjunto da obra, pela situação. Há um novo momento com o Dorival Júnior colocando ele no time, com uma nova formação. Até é interessante ver essa formatação hoje que tem a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol mais à frente, com a entrada do William Arão no meio de campo, o João Gomes também, e ele atuando, podendo ter mais liberdade, porque ele tem um chute, ele tem uma característica interessante que eu gosto em jogadores que arrematam de fora da área, chuta muito forte de fora da área, também chega bem na frente, para mostrar esses atributos que ele tem mais do meio para frente, que ele não tem conseguido mostrar, e ele pode nesse momento ser muito útil sim para o Flamengo. Acredito que é um grande jogador e que pode, com o Dorival Júnior ajudando ele, a retomar essa confiança do torcedor no futebol do jogador. A gente se dá conta muito mais da presença e da importância do jogador quando ele vai embora. Tenho certeza que se ele sai em alguns jogos lá na frente, o torcedor vai olhar e vai se arrepender e pensar assim, pô, se tivesse hoje, o Andréas Pereira podia ter solucionado o jogo, começado com ele ou ele entrado na partida. É um jogador que pode ser sim muito útil, não precisa ser titular em todos os jogos, mas agora, nesse momento, o Dorival Júnior está colocando ele no time. E a gente viu ali, Mário, o Marcos Braz, né? Dizendo que o negócio ainda não está decidido. Ou seja, o Flamengo ainda pensa... Ele deixou claro que é difícil, mas não é impossível. Buscando alternativas, né? Porque realmente esbarra no valor, que é muito alto. O Paulo Souza já tinha pedido, inclusive em coletiva de imprensa, permanência do Andréas Pereira. Eu acho que fortalece a chegada do Dorival, porque o Dorival mantém o Andréas. E é muito curioso, porque o Flamengo não vem bem... E claro que tem falhas pontuais do Andréas Pereira, ele vai muito bem no Fla-Flu e aí tem a infelicidade de desviar aquela bola do gol do Bragantino e aí depois comete uma série de erros que eu já falei aqui, que eu acho que ele abala emocionalmente. Mas é o jogador que está sempre presente ali no meio de campo e os técnicos, tanto Paulo Souza quanto o Dorival, circulam quem vai atuar com ele. Por exemplo, agora deve colocar o William Arão e deixa o João Gomes também. Já atuou com o Thiago Maia. Os técnicos vão rodando quem faz dupla de volante com o Andréas Pereira, mas ele permanece. Ultimamente, ele tem permanecido. Eu acho que é um dos jogadores mais regulares desse baixo Flamengo. Eu acho que vale o esforço, eu acho ele um grande jogador. Volto a repetir que eu acho que o Flamengo, os treinadores, o Dorival, com essa sensibilidade, tem que prestar atenção do lado emocional do Andréas, porque quando ele comete alguma falha, ele realmente cai muito de produção por conta do emocional, ele erra conceitos básicos que ele não costuma errar, mas eu acho que vale sim o esforço, até porque se ele sai, ele deixa um buraco, o Flamengo vai precisar de peças de reposição, pode encontrar alguém mais barato, não se fala mais tanto de Vidal quanto falava, né, há um tempo atrás, mas eu acho que vale o esforço. A próxima postagem dele. Exatamente. Do Vidal, com a camisa, com a bandeira. Você usou uma expressão que me chamou a atenção, baixo Flamengo? É. Eu pensei em baixo Gávea. O que é baixo saudades. Flamengo? Tudo o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo em baixa? Em baixa. Esse momento baixo Flamengo. Já tinha ouvido essa, Flamengo. professor? Não, mas é nova. Gostei dessa. Mas gostei. Baixo Flamengo. Podemos usar ou você patenteou? Não patenteei. Então Podemos usar baixo divido com os Flamengo. amigos. Baixo Se mesmo. ganhar do Galo hoje, grande atuação,
já começa a deixar de ser um baixo Flamengo. Não, acho que falta uma tem que ter uma sequência de Tem uma vitórias. sequência, não é assim que sai Eu me lembrei do Baixo Gávea, um frango a passarinho ali naquele... Nossa. Bom, hein? Continua, professor. Fala do Andrés aí, professor. Eu ia falar Só me preocupa essa palavrinha extra, né? Que no Rio é extra, a gente fala de São Paulo extra, mas seja qual for, um esforço extra para quem já está caro. Você pensa assim, esforço extra é algo a mais. Eu acho que tem que ser por algo a menos. O esforço extra, eu imagino que seja negociar para baixar o preço, na lábia, professor, pode né? ser, só na lábia. Porque o Andrés me lembra meus tempos de revista Quatro Rodas, que a gente analisava os carros pelo custo-benefício. Né? Custo-benefício. Então, Como é que era? Velocidade, potência, você quer um esportivo? Torque, né? Conforto e valor. Econômico. Não, então, depende do que você quer da vida. Qual carro Consumo, seria o né? Andrés Consumo. Pereira, hein, professor? Olha lá, Né? a pergunta do Vai, Caco é Caco. boa. Qual carro seria o Andrés Pereira, professor? Então, eu estava pensando... Ou que porque tipo de carro? talvez ele seja um carro... Dos antigos. Um carro confortável, assim, um carro grande, né? Uma Mercedes do ponto de vista do preço. Mas será que como jogador ele é uma Mercedes? Tem será uma que não? maldade, mas não é maldade, é uma comparação real. Sem maldade, eu juro. Aquele carro que uma vez ele te deixou na mão, mas que você sabe que foi um acidente. Que não é um carro ruim. E é caro, né? Sem maldade, né? É caro. Mas é real, não é? É, porque se ficar na Serra de Santos com o meu Doblô 2006, a gente até entende. Mas você gastar pra caramba e ficar no meio do caminho... Então, sem citar marcas, mas me parece que ele é um carro que estão pedindo por ele um valor maior do que ele pode entregar. Concordo que é um bom jogador, para os padrões do Flamengo hoje é um jogador importante. A gente viu aí no ranking, ele é um dos 8 que mais jogam. Do Brasil, né? Do Brasil, é um dos 9 que mais são escalados de cara. Você joga com 11, então ele é, no mínimo, o 8º ou 9º jogador mais importante do Flamengo hoje. Mas a questão é o valor. É quanto estão querendo. O próprio Braz falou, é difícil negociar com o Manchester United, com um clube europeu. O clube europeu dá risada da sua proposta e fala, isso eu pego por aqui. Esse é o problema. Tem que ver se tem esse mercado todo querendo ele lá. Mas, pelo que o Flamengo pode oferecer, eu acho que sim. Na Europa, com um pouco de paciência, aparece um clube, não vai ser um clube de ponta, mas o mercado europeu, os valores que são um grande sacrifício para um clube brasileiro, mesmo um clube estruturado financeiramente como o Flamengo, são valores aquém do que um clube de médio porte da Europa pode pagar. Essa é a questão. Está se lutando com... É um outro mundo, é um outro mercado. E o Andrés ainda tem esse carimbo, né, Mário? O carimbo das falhas, a dúvida. O principal estava aparecendo ali. Mas quando o jogador quer, facilita, né? Esse é o lado bom. Eu acho que o O esforço do jogador é muito importante, a vontade de ficar, não ficar atento a... daqui a pouco tem uma proposta de um clube da Turquia, ele já fica assanhado, ele não tem demonstrado isso. Eu acho que ele o parece momento do muito Flamengo... focado e muito afim de ficar no Flamengo neste momento, apesar de tudo que aconteceu recentemente. Perfeito. E o momento do Flamengo é um dos piores momentos, mas ajuda o Andrés. Porque é o que eu falei, para mim ele é o jogador mais regular desse baixo Flamengo. Então, o momento do Flamengo ajuda ele, porque na condição de jogador, ele poderia se acomodar com o não fico, ele poderia não estar sendo escalado pelos técnicos, os últimos, principalmente, que passaram pelo Flamengo. Então, desse Flamengo que está muito ruim, ele é o jogador que se sobressai no meio de campo. Esse esforço extra pode ser dele, como lembrou o Caco. Ele mesmo se posicionar junto ao Flamengo, junto ao Manchester, fazer ali um certo esforço para a permanência. Agora, pelos valores que foram levantados, eu não fecharia negócio. Eu seria mais pragmático. Com esse dinheiro, eu traria... mesmo? Agora 60 milhões, 3 é isso? reforços com 60 milhões. 3 a 20, né? 3 jogadores muito dinheiro. Por esse valor, é muito dinheiro. seria mais sensato, por exemplo, para o Flamengo, ou melhor para o Flamengo, buscar outras alternativas ou outra alternativa? Até porque eu não vejo um buraco tão grande com a saída dele. O Flamengo tem o Thiago Maia, que é um jogador que ainda não teve a oportunidade, eu acho que mais por falta de sequência, teve a questão da contusão. Se o Andrés sai hoje, o Flamengo não fica sem ninguém para a posição do dia para a noite.
Ai, professor, você falou tanto Olha ele aí, ó. da sua época de 4 rodas. Exatamente. Aí o Andrés, no seu 4 rodas. 4 rodas dele é com o volante do lado direito, não é isso? Ou isso é o espelho mostrando? Se não for, da época que ele jogava na Inglaterra, morava lá, né? Isso, custo-benefício. Essa era uma palavrinha que a gente Mão sempre inglesa, usava. Né? Depende do que você quer da vida. Você quer um esportivo? Maravilhoso. Você vai gastar combustível, filho. Não só combustível, né? Já imaginou PVA de uma Ferrari? Manutenção. Seguro? Como é que faz? Então tem todos esses O gastos. professor está nostálgico, lembrando os velhos tempos. Lembrei. Você queria completar, Caco? Você falou alguma coisa? Desculpe. Não, pode ser talvez o combustível diferente, um carro elétrico que tu investe mais no momento, mas depois ele acaba dando ganho, né? Ele se autopaga, tem uns até que recarregam a bateria à medida que andam, né? Mas lembrou o São Abel, esse carro já autossustentáveis, deu uma digamos assim. rateada. Não foi uma só, Mas não. que carro não deu? Deu uma grande. É uma pena, eu falo com sinceridade. Não que o Palmeiras não tenha merecido, mas poderia ter vencido o jogo sem essa falha que marca tanto um jogador que tem tanto potencial, porque fica aquilo na cabeça pro resto da vida. Não só dele, como dos torcedores. Qualquer falhazinha, qualquer erro de passe, o cara já... esse Andrés podia ter sido campeão Palmeiras, mas não dá para mudar o passado. É o carro Ele tem que seguir a carreira dele com essa marca. E a pressão vem maior, se o Flamengo realmente faz esse esforço e mantém o Andrés. A pressão em cima dele vem com toda essa bagagem do esforço do Flamengo. Com toda essa grana, Exatamente. É o carro que quebrou na viagem anual da família. A família... Com as crianças chorando no banco de trás. Agora... Aí o carro quebrou na estrada. Aí você continua com aquele carro, mas toda vez, a hora que ratear, alguém vai olhar, ou a mulher, novo. ou o marido, ou o filho, e fala, pai, será que... Não, pegou, vamos embora. De novo. Né? Como eu não quero problemas para a família Futebol 360, vou fazer um rápido intervalo aqui para o nosso carro não quebrar. Daqui a pouco a gente volta com muito mais de Copa do Brasil.